Ontem a gente fez uma live falando sobre pertencimento, né? E as perguntas não param de chegar. É, a correlação das brigas familiares. Por que tem briga familiar e qual a relação que ela tem com o pertencimento? Quando a gente fala de pertencimento, a gente pode falar sobre lugar, o meu território. Geralmente, quando alguém invade o meu espaço, alguém invade o meu território, eu tenho tendência a sentir raiva. E quando o outro também sente que o seu território é invadido, ele também, muitas das vezes, ele sente raiva. Isso começa dentro de casa, né? Na família da gente. Então, quando a gente tem um primeiro contato ali, a primeira relação com a mãe e com o pai, a gente já pode experienciar isso. Às vezes o pai sente que aquele filho tomou o espaço dele com aquela mulher, com aquela mãe. Mas na verdade ela é mãe do filho e esposa dele. Só que por conta das histórias dele e do quanto ele se sente pertencendo no clã dele, ele enquanto pai vai visualizar, vivenciar, reeditar isso com a sua esposa, com os seus filhos, na chegada do primeiro filho, principalmente quando é menino, o primeiro filho, ele sendo homem. Então o pertencimento, o quanto eu me sinto pertencer nessa família, falta dessa história ancestral. Como é que foi isso para o meu pai quando ele nasceu? Como é que a minha avó estava quando estava gestando ele? Como é que foi isso para minha mãe? Então tudo isso, de alguma maneira, está direcionando a busca, né? A busca inconsciente da mãe e do pai para uma pessoa que possa, de alguma maneira, simular algo que é muito familiar. Por isso que a gente diz que os sistemas, eles são espelho, por mais que a gente ache que não. Eles têm uma semelhança muito grande. Então, quando a gente fala de pertencimento, de conflito familiar, então se está tendo muita briga na sua família, na sua família de origem ou no seu casamento, vamos olhar para o território, né? Para o seu território pessoal. Como é que você cuida do seu território pessoal? Como é que é, primeiramente, a tua relação contigo, a tua relação com o teu eu, a tua relação até mesmo com o teu corpo, né? Você está confortável no teu corpo? Você se sente confortável na tua história? Como que você... Gente, tá cheio de mosquito aqui. Como que você toma o teu lugar, né? Como que você sente o teu lugar aqui na Terra? E com base nessas tuas primeiras reflexões, a gente já pode ter mais ou menos uma noção de como é que isso vai se espelhar na tua vida, com a tua família. Então depois vem a relação com os irmãos. Então eu olho a minha relação comigo, a relação minha com a minha mãe, a relação minha com o meu pai e a relação da minha mãe com o meu pai. Essas primeiras impressões, elas vão direcionar os nossos impulsos, os nossos comportamentos e o nosso caminhar numa repetição familiar. Com base nessas primeiras informações, você já tem mais ou menos um mapa da tua história e aí você pode comparar com o que você está vivendo agora. Então, assim, numa visão integrativa, num olhar sistêmico, né? Ou seja, que olha o sistema e que considera todos, o pertencimento é fundamental, né? O pertencimento, ele garante o meu lugar naquele clã, naquela história, naquele sistema. E aí o pertencimento, eu sempre falo e sempre repito, né? É um pertencimento de pessoas, é um pertencimento de emoções, é um pertencimento de partes da minha vida, da minha história. A gente não exclui, a gente inclui, né? E eu gosto de relacionar muito a questão do julgamento com o pertencimento, porque sempre que a gente julga, a gente exclui. E nunca é tarde para relembrar, seja o que for. E aí não tem essa coisa, mas na minha família, em relação ao meu sistema, eu penso de uma forma, mas em relação ao sistema do outro, ao trabalho, à sociedade, à política, enfim, aos gestores, eu penso diferente. Não tem isso, né, gente? A gente é um só. O que eu sou aqui em casa é o que eu sou lá fora. Lá fora eu posso até tentar maquiar um pouco, mas é a minha estrutura, o que eu trago de casa, que vai modelar como eu olho, vivencio, experiencio esse mundo. Então, se o meu julgamento lá fora ele é muito forte, ele é muito enraizado, ele é muito duro, isso aí está na minha história. Eu posso até não querer olhar para isso, mas um dia eu posso olhar, enfim, me disponibilizar a olhar.
Quase sempre a gente encontra isso aí na história dessa pessoa, nessa bagagem transgeracional. Então, o julgamento ele é o contrário do amor, né? Ele afasta o amor, ele atua para que a gente sofra, para que haja desequilíbrio, para que haja desencontro. O julgamento ele está aí nesse espaço de desfala, de descontato, de desamor. Sempre falo para olhar para isso. Né? Se eu quero trabalhar, se eu quero viver de uma forma mais amorosa, né, o quanto o julgamento tem espaço na minha vida. Né? E quando a gente fala em julgamento, a gente pode falar também, né, eu não aceito a vida que eu recebi dos meus pais, eu não aceito a vida que a vida me deu, eu não tomo isso para mim não é o suficiente. Né? Eu sou o suficiente. O que eu penso, né? A compreensão que eu tenho, a reflexão que eu faço, o meu raciocínio está acima disso tudo. Esse pensamento ele está atuando na direção da exclusão. Exclusão e pertencimento sempre andam juntos, eles são faces da mesma moeda. Por que é preciso falar de pertencimento? É preciso falar de pertencimento por conta do tanto de exclusões que existe na nossa história pessoal, na história da nossa família, na nossa história enquanto humanidade. Né? Por que se fala hoje e por que essa teoria, esse pensamento sistêmico, essas práticas sistêmicas, elas estão cada vez mais fortes, mais em destaque, mais sendo utilizadas no judiciário, nas escolas, nas clínicas, nos grupos em geral. Por quê? Por que isso está tendo essa aderência tão grande? Né? Se a base desse pensamento é pertencimento, ordem e hierarquia, que está falando de lugar, cada um tem o seu lugar nesse grande quadro do universo, da humanidade, que começa na família, no microcosmo. Se as relações precisam de equilíbrio, né? Equilíbrio de troca, eu dou e recebo. Por que é exatamente essa teoria que fala desses 3 princípios como fundamento dela? Está tão em voga, está tão em alta, está com tanta procura e com tanto resultado. Talvez seja exatamente para evidenciar o quanto no passado a gente se bateu com isso, né? Então, quem está tendo a oportunidade de conhecer, quem não conhece, pensa sobre isso. O quanto você exclui quando você julga, né? E o quanto você sente que você, de fato, não tem um lugar, que você não pertence a lugar nenhum. Porque se você julga, você não está em paz com a tua história. Né? Se você está no julgamento, você não está em paz com quem você é. Então, aqui o chamado é para quê? Solta, né? Solta a mochila, solta as amarras, solta os pesos que são desnecessários. A vida por si só tem demandas e demandas desafiantes para que a gente acumule mais coisa. E assim, às vezes, a bagagem pesada, as pedras que a gente coloca na mochila, elas são colocadas de forma muito consciente, porque hoje a gente tem acesso à informação, acesso a ferramentas, acesso a tanta coisa que não se tinha antes. Então, assim, é muito mais fácil você ter condições e recursos para se trabalhar e viver melhor do que era antigamente. Mesmo assim, você se apega. Então, eu vejo isso nos meus clientes, nos cursos de formação, nas vivências, que aquelas pessoas que chegam, muitas delas, elas já têm um monte de informação, elas já têm um monte de pré-concepções acerca disso, acerca daquilo, mas elas não entendem quase nada do sentir. Elas se bloquearam e concentraram a vivência, a experiência aqui na cabeça. E são as pessoas que a gente vê que tem maior dificuldade, de fato, para absorver em termos vivenciais o que é experienciar o amor. Né? Eu digo que o nosso trabalho é um trabalho amoroso, é um trabalho que atua na direção e na promoção da vida, do bem-estar, do equilíbrio e da felicidade.